Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Começa agora o 5 Continentes na Rádio Observador, uma edição especial de fim de ano, dia 27 de dezembro. Fazemos, no fundo, um balanço daquilo que foi o ano, tanto pela Europa, mas no resto do mundo, nos 5 continentes, precisamente. Conto com a ajuda, claro, do Bruno Cardoso Reis. Olá, Bruno, bem-vindo. Olá. Nós estamos sozinhos hoje, temos a casa cheia de pessoas que te conhecem muito bem. Pois. Não sei se isso é bom ou mau. Toda a equipa, pois não sei, mas para mim é ótimo ter toda a equipa do Café Europa aqui para celebrarmos as festas e prepararmos o ano novo. Exatamente. Muito obrigado por terem aceito o convite. Estão aqui connosco o Henrique Borné, a Madalena Meyer Rezende e também o Diogo Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, obrigado. Olá, obrigada. É sempre bom regressar a esta casa. Exatamente. E vamos ver se boa são companhia. Disciplinados ou não, que vocês são sempre... Não parece que tenha melhorado muito. Isso vai ser mais difícil. Estás um otimista. Bem, vamos começar... Só se for um milagre natalício. Exato. Vamos ver, ainda estamos nessa quadra, vamos dizer assim. Até ao final do ano acho que ainda podemos dizer. Bem, nós temos aqui vários temas em cima da mesa. Vamos começar com a Madalena Meyer Rezende, que no fundo nós vamos fazer um balanço neste programa. E Madalena, tu queres começar com o fim da Ordem Liberal Internacional, muito acelerada pela reeleição de Donald Trump, que marcou o início deste ano 2025. O que é que queres destacar por aqui? Sim, queria destacar de facto que a reeleição de Donald Trump veio de facto acelerar o fim desta ordem. Eu penso que até à reeleição havia nas elites europeias alguma ilusão ou esperança que o primeiro mandato de Donald Trump tivesse sido uma exceção à regra, mas de facto aparentemente não. E a reeleição confirma de facto que a crise da ordem liberal internacional é provavelmente definitiva e tem, enfim, uma dimensão interna da crise das democracias liberais, não só da americana, mas também da Europa, e vamos lá mais à frente, mas também uma crise da ordem liberal internacional que aparentemente está realmente nos seus últimos dias, ou seja, pode sobreviver na Europa, como organização da União Europeia, mas deixou de ser a ordem internacional. E de facto, Trump demonstra que os Estados Unidos não querem fazer sacrifícios e também que o consenso sobre o internacionalismo liberal nas elites americanas acabou e regressou uma linha nacionalista e antiliberal. E é essa, digamos, a má notícia, de facto, deste nosso ano que está agora a acabar. Uhum. E por isso estarmos aqui também a fazer este balanço. João Diogo Barbosa, é este também um grande desafio do ano 2025? Queres destacar também algum outro neste ano? Não, eu posso começar neste espírito pouco natalício da Madalena, do fim dos tempos e da ordem liberal. Eu acho que é verdade que este Trump 2.0 veio a destruir muitas das ilusões que subsistiam desde logo na Europa, mas é verdade que também é um Trump muito diferente daquele que nós vimos em 2016, desde logo. E isso porque a Europa tem estado na linha da frente dessa sensação. O novo trumpismo e a nova ordem mundial que se está a construir não é, ao contrário do que se pensava, propriamente isolacionista ou a ordem daqueles que veem o mundo globalizado contra os que veem o mundo fechado. Esta administração americana, neste primeiro ano, foi uma administração que se espalhou por todo o globo, teve intervenções ainda recentes em África, está com um bloqueio marítimo na América Latina, intermediou a paz e a guerra no Médio Oriente, teve guerras comerciais com a Europa e com a China, e, portanto, é uma ordem diferente,
é uma ordem que não estava exatamente prevista, mas é também uma ordem que cria novos desafios e que dá algumas oportunidades. Desde logo porque, do ponto de vista europeu, que é sempre aquele que nós tendemos a considerar mais, os Estados Unidos não procuram exatamente desligar-se da Europa ou criar uma barreira enorme. Parece-me que aquilo que o trumpismo gostava de ver era uma Europa moldada à sua medida, tal como a Europa da ordem liberal foi um pouco moldada à medida dos Estados Unidos do pós-guerra. E isso faz com que, do ponto de vista da União Europeia, haja margem para ter alguns progressos. Ou seja, uma atitude demasiado confrontacional com os Estados Unidos pode piorar as coisas, mas uma atitude de alguma abertura e de alguma audácia até nas negociações pode trazer boas coisas para 2026. E desde logo, parece-me que a União Europeia, que teve um péssimo ano, 2025, foi o ano em que tudo o que podia correr mal à União Europeia efetivamente correu. A União Europeia tem uma grande oportunidade para copiar um bocadinho a estratégia trumpista e também tentar influenciar, tentar voltar a criar uma América à sua medida, não achar que, tendo morrido uma ordem liberal, o mundo vai ser péssimo ou terrível para sempre. É possível fazer mais e esta é a mensagem de esperança natalícia. 2026 vai ser um ano difícil para a Europa, mas é um ano em que há oportunidade para fazer mais, para fazer reformas e para fazer melhor. Henrique Burnet, partilhas da opinião do João Diogo Barbosa. Vou cometer aqui uma inconfidência, porque disseste no nosso grupo do WhatsApp que era impossível falar da Europa sem antes começar pelo mundo, não é? Houve aqui grandes transformações, grandes alterações. Quais são os teus destaques? Olha, várias notas para começar, completamente de acordo com a Madalena, a quem por tradição ia quase chamando Mariana, que era uma tradição antiga do tempo do Café Europa, completamente de acordo com a Madalena e rompendo uma tradição do Café Europa, muito de acordo com o João Diogo, porque acho que estamos a ver... Toma aqui um presente, João. Muito do mesmo, mais preocupado a discordar, sobretudo na parte do otimismo do João Diogo, que era uma coisa que não era habitual acontecer. Eu olho para isto e acho de facto que o problema que se coloca à União Europeia é precisamente esse, é olhar para o mundo, perceber o que é que está a mudar e perceber se e como se quer adaptar a essa mudança do mundo ou se se quer adaptar, mas tentar preservar alguma coisa dessa ordem liberal. E eu acho que as duas coisas são verdade. Isto é, a Europa tem que se adaptar a estas novas circunstâncias, mas quer preservar internamente e em alguma escala global essa ordem liberal internacional. Isto é, nem nós, nem o Japão, nem o Canadá, nem a Austrália, enfim, não sobram muitos iguais a nós, mas há alguns com alguns interesses semelhantes, podemos querer desistir completamente desta circunstância, deste mundo em que preferimos viver. Agora, a grande transformação deste ano é, seguindo um pouco até o que o João Diogo estava a dizer, nós praticamente temos saudades de Trump 1, porque quando se dizia que a Europa se tinha que preparar para Trump 2, ninguém pensava que Trump 2 fosse ser isto. Isto é uma agenda completamente pensada, intencional, construída e está a ser imposta em prática, e que tem de destruição da ordem internacional, de ataque ao principal aliado, porque considera que a Europa das democracias liberais é um adversário ideológico desta América, e uma utilização da sua força económica e do seu peso no mundo para coagir os europeus. E, portanto, isto é todo um mundo completamente novo. Deixa-me há 3 exemplos do fim do ano que eu acho que são um bom retrato do que aconteceu. A nomeação do governador da Louisiana para enviado especial dos Estados Unidos para a Groenlândia não só fala da importância estratégica da Groenlândia e da importância do acesso a recursos minerais, como é inédito, porque nós mesmo quando tentamos pensar nos Estados Unidos antes da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos não tão próximos da Europa, não nos ocorre nenhum momento em que os Estados Unidos ameaçaram territorialmente os europeus. E neste caso há uma ameaça a um território que é administrado por europeus. Portanto, isto é uma novidade. E é uma novidade que os russos e os chineses ouvem e dizem: isso é o que nós pensamos. Se vocês acham que devem ter direito à Groenlândia porque têm interesses estratégicos, isto é o que nós pensamos. Nós chineses pensamos sobre Taiwan, isto é o que nós russos pensamos sobre a Ucrânia. E, portanto, acabou a ideia de que não se mudam fronteiras por qualquer razão. Se houver interesse e necessidade, mudam-se as fronteiras, sim senhor. E, portanto, primeira enorme transformação. Segunda coisa recente,
aquilo que eu chamaria a doutrina Vance sobre a Europa, que é essa ideia de que a Europa das democracias liberais é um adversário ideológico. E o discurso do Vance aqui há dias, em que diz o Reino Unido e a França têm armas nucleares, têm ideias moralmente destrutivas, estão-se a desfazer moralmente. E, portanto, como têm armas nucleares, estes países cujas as ideologias se podem tornar, são depravadas moralmente, podem ser uma ameaça aos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos não acham, a China não acham, a Rússia manifestamente não acham que seja uma ameaça à sua segurança, mas acham que o Reino Unido e França terem armas nucleares e serem governados por aquilo que eles acham que é a esquerda woke e mais não sei o quê, é uma ameaça aos Estados Unidos. E, portanto, isto é uma transformação brutal. E a terceira, esta coação sobre os políticos europeus, com esta interdição de visto para o Breton, que é uma maneira de, castigando um ex-comissário, é um aviso aos atuais legisladores europeus, que é, isto é o que eu faço ao Breton, imaginem o que é que eu vos farei a vocês quando saírem das posições em questão para poder reagir à legislação que vocês estão a fazer. E aqui é muito evidente que é sobre a legislação sobre o digital, e não é por acaso, porque uma das coisas que preocupa os americanos é o acesso das suas grandes plataformas digitais à União Europeia, mas B, repetir na Europa aquilo que fizeram nos Estados Unidos, que é usar estas plataformas para aumentar a polarização, correr livremente o discurso de ódio, com isso aumentar a população e fazer aquilo que está escrito na Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que é subverter a ordem política europeia. E eu não estou a ser... não estou a usar estas palavras sem as pesar muito bem. Eu acho que é isto que está em causa. E, portanto, não é fácil olhar para isto tudo e não reconhecer, que os europeus estão surpreendidos, estão desarmados, até porque a Europa foi feita para outra coisa. A Europa foi feita para evitar a guerra dentro da Europa, para promover a cooperação e, portanto, não foi desenhada para reagir nem depressa, nem a agressões. De resto, a única hipótese de agressão que a União Europeia concebia era uma agressão vinda da então União Soviética, e dessa tratava-se com a ajuda dos americanos. Portanto, todos os instrumentos que nós temos são inúteis, não estão preparados para estas circunstâncias. Portanto, acompanho a Madalena e o João Diogo. Acho que foi um ano terrível, e aquilo que se prepara agora é pensar o que é que nós queremos preservar e como é que vamos tratar de preservar. Mas isso, enfim, já me alonguei muito. Nada como não ser eu o moderador, dá-me imensa oportunidade. Parece o Bruno. Já cá faltava esta velha piada. E, portanto, depois deste momento de Bruno Cardoso Reis by myself, continuamos. Estou cheio de otimismo. Bruno, temos 6 minutos aqui até ao final da nossa primeira parte. O Henrique Pornem fez aqui um retrato deste mundo completamente novo, com muitos desafios que afetam diretamente a Europa. A Europa acaba precisamente este ano de 2025 mais forte ou mais enfraquecida, na tua opinião? Bem, acho que é demasiado cedo para dizer. Acho que pelo menos sobreviveu, que é alguma coisa, e acho que se calhar estamos digamos, essa é a modalidade realista. Mas eu estou muito de acordo com o que foi sendo dito. Acho que o João Diogo identificou bem esta questão, que é, no fundo, a questão de crises poderem ser oportunidades, essa velha máxima, ou, enfim, suposta leitura de um caractere chinês ou algo assim. Mas o problema é que isso não quer dizer que seja fácil ou que seja necessariamente assim, não é? Às vezes crises são só mesmo crise e levam não a novas oportunidades, mas ao colapso. E portanto... eu acho, para ser claro, também não me parece que a União Europeia ou a NATO estejam propriamente em risco de desaparecer formalmente. Acho que nós corremos o risco de seguir aqui a via por exemplo, que é muito comum na América Latina, que é a proliferação de organizações regionais, algumas muito antigas, mas que basicamente ficaram esvaziadas de todo o conteúdo porque, enfim, os países foram por outros caminhos e deixaram de ser funcionais. E, portanto, acho que podemos ter aqui uma espécie de uma NATO zombie, sem os Estados Unidos, e também corremos o risco de ter uma União Europeia que para lá caminha, sobretudo se tivermos a perspectiva da proliferação de crises políticas, de fragmentação partidária extrema na Europa, enfim, o que estamos a ver, por exemplo, já na França ou em países como a Bulgária, que iremos falar depois, mas portanto, acho que, de facto, enfim, eu achava que não tinha grandes ilusões em relação ao Donald Trump. Aliás, escrevi um texto
no Observador a dizer que os europeus não deviam ter ilusões em relação ao Donald Trump, e este segundo mandato, que seria bastante pior do que o mandato anterior, que já esses os europeus achavam que tinha sido uma exceção, digamos, um pesadelo, mas que tinha passado, mas apesar de tudo, aí grande parte, digamos, da ação de Trump era puramente retórica. Ele tinha muito pouca capacidade de influenciar realmente o Estado, porque grande parte dos seus ministros, dos seus assessores ainda eram da velha elite republicana, e muitos deles, confessadamente, estavam lá, no fundo, para tentar evitar que Trump destruísse estas instituições do velho Ocidente. Mas realmente com este segundo mandato não é assim, e eu devo confessar que, enfim, não fiquei completamente surpreendido, mas apesar de tudo, acho que a postura de Trump foi ainda mais radical e mais eficaz mais rapidamente do que eu próprio pensava, e portanto acho que se confirmaram os piores cenários. E como dizia o Henrique, realmente nunca na história das relações entre os Estados Unidos e a Europa tivemos isto de ver os Estados Unidos a ameaçar, digamos, um Estado europeu em relação a um território. Enfim, temos a questão da guerra com a Espanha em 1898, mas isso era em relação a territórios que estavam claramente nas Américas, que historicamente os Estados Unidos tinham mostrado interesse há muitos anos, mas portanto realmente não só não estamos em 1898, mas portanto o choque é ainda maior, mas depois de termos muitas décadas em que os Estados Unidos eram o grande garante da segurança europeia, isso claramente já não é assim, e portanto a grande questão agora é saber o que é que vamos fazer desde logo a esse respeito, ainda por cima com uma Rússia cada vez mais agressiva, e depois com esta questão adicional que é, eu há tempos comentava com um colega, enfim, um colega latino-americano, que é, pelo menos a Europa e a América Latina, que às vezes queixavam de não ter interesse para os Estados Unidos, não se podem queixar disso nesta nova doutrina, nesta nova estratégia trumpista, esta nova estratégia de segurança nacional. Ou seja, realmente, como dizia o Henrique, há um interesse dos Estados Unidos de Trump pela Europa, mas é um interesse, digamos, hostil, é um interesse agressivo, se quisermos. As elites trumpistas basicamente querem derrubar os regimes democráticos pluralistas que existem na Europa, aparentemente, e garantir, digamos, o domínio da política europeia por estes partidos populistas identitários que se identificam ou que estão mais próximos do trumpismo. Portanto, como também dizia o Henrique, no fundo temos aqui esta questão que é, parece haver, e isso é dito por alguns ideólogos do trumpismo, como o Tucker Carlson, há mais simpatia, há mais identificação, por exemplo, com alguém como Vladimir Putin, no fundo com aquele nacionalismo reacionário, autoritário russo, imperialista também, esta ideia das esferas de influência. Há mais simpatia com isso nestes setores trumpistas nos Estados Unidos do que há com, basicamente, as democracias europeias, com as elites políticas europeias, desde o centro-direita, desde a direita conservadora tradicional, até, obviamente, à extrema-esquerda ou à esquerda, mas, portanto, isso diz bem realmente do grau de ruptura daquilo que nós costumávamos chamar o Ocidente. Isso realmente é um enorme desafio, e só para terminar, talvez tenhamos mais tempo para discutir depois, mas a questão de realmente o que é que a Europa pode fazer é de uma resposta muito difícil, porque desde logo nós temos este problema, que é, não temos, ao contrário do que diz Elon Musk e outros, não temos um super-Estado europeu, temos uma confederação de Estados, que é a União Europeia, em que os 27 Estados-membros têm a última palavra, têm um peso muito importante, e isso cria enormes problemas de coordenação, de coesão, da tal resposta rápida e robusta que é precisa para as constantes crises comerciais, até militares, conflitos armados, etc., e enormes oportunidades para dividir para reinar, que é aquilo que claramente os Estados Unidos querem fazer com Donald Trump e que a China e a Rússia também já fazem. Uhum. Nós vamos ficar por aqui nesta nossa primeira parte, bastante disciplinados, conseguimos cumprir o tempo, parabéns a todos, estão de parabéns. Regressamos já a seguir com mais assuntos que marcaram este ano 2025 num 5 Continentes especial, hoje com os membros do Café Europa. Até já.
segunda parte do 5 Continentes na Rádio Observador. Estamos com um episódio especial. Hoje, além do Bruno Cardoso Reis, tenho também velhos amigos do Bruno, do Café Europa, o Henrique Burné, a Madalena Meyer Rezende e também o João Diogo Barbosa, que estão connosco também agora nesta segunda parte. Na primeira parte fizemos o diagnóstico, os problemas, aquilo que está a correr menos bem, tanto na Europa como no mundo. Agora, nesta segunda parte, vamos focar mais no futuro da Europa. Henrique Burné, o que é que a Europa deve fazer agora, mediante todos os problemas que já falamos também nesta nossa primeira parte? Olá de novo nesta segunda parte. Eu, para não repisar nada do que foi dito antes, diria que agora é preciso pensar em 3 coisas. Primeiro, não agir com estados de alma. E há muito estado, anda para aí muito estado de alma, e isso não é um bom conselheiro. Não agir a pensar em vingança, temos que responder ao Trump e coisas desse género, isso não nos interessa nada. Verdadeiramente o que nos interessa é o que nos importa é o que é o nosso interesse, o que interessa à Europa, e sabendo o que é do nosso interesse, então o que é que fazemos para o defender? E eu diria que o nosso interesse é a preservação da democracia liberal, antes de mais nada. É impedir ataques às instituições democráticas europeias, é garantir o funcionamento da economia de mercado, que é uma coisa que nos Estados Unidos está a erudir, porque é uma intervenção do Estado, e é manter o comércio internacional por várias razões. Primeiro, porque isso ajuda a fazer amigos, porque isso aumenta a interdependência e porque isso também nos enriquece a nós e aos outros, desde que o façamos com algumas regras. E, portanto, parece-me que isto são aquilo que são os nossos interesses. Depois temos de ter atenção a outra coisa, que é, insisto, sem estados de alma e sem vingança, olhar para a regulação do digital e perceber que é triplamente importante. É importante porque a regulação do digital vai condicionar a ordem política e democrática, isto é, garantir que não há um alimentar da polarização, sem proteccionismos, e eu insisto nisto, mas permitir que possa crescer uma economia digital com alguma pegada europeia, e isso não se passa por a Europa querer inventar Googles europeus, mas passa por a Europa deixar libertar energia criadora na economia europeia, e, por exemplo, isso passa por uma coisa importante, que é a questão da União de Mercados de Capitais, Savings and Investment Union, que é tentar que o dinheiro, as poupanças europeias, financiem o crescimento da economia europeia e, portanto, libertar essa energia económica. Acho que nós devemos manter uma relação o mais próxima possível com os Estados Unidos, isto é, eu distingo os Estados Unidos de Trump dos Estados Unidos da América em geral, e, portanto, não só nós quase que temos refugiados americanos na Europa. Devemos receber de braços abertos os investigadores universitários, quem dos Estados Unidos está a querer sair, e começa a haver gente que está a querer sair. E, portanto, isso deve estar completamente aberto. Deveríamos ter programas como os Estados Unidos têm tido durante muitos anos para levar aos Estados Unidos young political leaders, etc. Nós devíamos fazer a mesma coisa, isto é, nós queremos manter uma relação com os Estados Unidos. Eu acho que isto não é ficar sentado à espera que Trump passe, mas também não é achar que os Estados Unidos nunca mais voltarão a ser um país com o qual se possa contar, e, portanto, tentar criar laços transatlânticos onde seja possível. E depois, acho que se deve pensar seriamente na viabilidade de uma espécie de grande zona de comércio livre entre os países que gostavam de preservar essa ordem, que somos nós, que é o Reino Unido, que é o Canadá, que é o Japão, que é a Austrália, e que podem ser outros países. Eu acho que nós temos que olhar para essa possibilidade seriamente. Acho que quando for preciso ser duro com os Estados Unidos devemos ser, e acho que na história dos ativos russos, do uso dos ativos russos, verdadeiramente o que estava em causa era um ataque aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm no seu plano de segurança uma intenção de utilização daqueles ativos russos congelados, e, portanto, a Alemanha percebeu isso e quis ali fazer pressão. E, portanto, quando nós pudermos, devemos fazer pressão. A minha ideia é, enfim, sem o otimismo com que o João Diogo estava há bocado, só para dizer otimismo e João Diogo na mesma frase, que é uma coisa que não se tem muitas vezes a oportunidade de dizer, sem o otimismo do João Diogo de há bocado, acho que sim, acho que nós temos que reagir. Há uma coisa que não depende certamente de nós, mas que é a União Europeia não é um Estado, é mais parecido que tem com uma confederação, e os líderes europeus vão ser julgados pela história se forem ou não capazes de olhar para o que se está a passar à sua volta e conseguirem ter uma visão comum. Não vale a pena inventar regras, não há tempo para mudar tratados. Ou têm uma visão comum e percebem que o mundo está a atacá-los da mesma maneira, está a pôr em causa da mesma maneira, portanto têm um interesse comum, ou não. A história vai julgá-los e o nosso destino será o testemunho sobre o qual a história os vai julgar,
E quanto a isso, olha, ou os líderes europeus percebem isso ou não percebem e teremos um destino trágico. João Diogo Barbosa, o Henrique Burnet falava aqui que a Europa tem sido demasiado branda com os Estados Unidos. Percebeu os sinais, vai perceber durante este 2026 que aí vem e vai conseguir mudar a retórica, na tua opinião? Não, obrigado, João, por me permitires refutar as críticas de otimismo e otimista. É muito importante fazê-lo. Eu acho que, se calhar, o que eu estou é menos impressionado com os Estados Unidos, mais do que otimista em relação à Europa. É verdade que, se nós considerarmos os atos individuais deste primeiro ano do Trump 2.0, houve momentos verdadeiramente chocantes, coisas que não se fazem, formas de estar que são contrárias até ao próprio legado dos Estados Unidos. Mas a verdade é que, tal como estes Estados Unidos são, ou veem na Europa um adversário ideológico, a Europa também viu nos Estados Unidos desde 2016 um adversário ideológico e, portanto, desse ponto de vista, e se calhar o que falta à União Europeia é alguma transparência quanto a isso no Trump 2.0, o conflito é verdadeiramente bilateral e não unicamente dos Estados Unidos para com a Europa. Se em 2016 nós tínhamos uma série de líderes europeus chocados com o trumpismo, aquilo que o trumpismo estava a fazer à América e as consequências que o trumpismo podia ter noutras partes do mundo, desde logo na Europa. Em 2024, o mundo inteiro, surpreendido com a escala da vitória de Trump, decidiu assimilar Donald Trump e as suas ideias. Esse parece-me ser o erro principal. Porque para a União Europeia, neste mundo de 2025, 2026 e o que vier daí em diante, há, simplificando um bocadinho a lógica do Henrique, há dois interesses fundamentais. O primeiro é da sobrevivência do seu modelo e o segundo é o de encontrar alguma forma de prosperidade dentro desse modelo. Ora, do ponto de vista da sobrevivência, não é propriamente assimilando Trump ou permitindo que o trumpismo vá seguindo sem grande contraditório ou debate que se protege ou que se assegura a sobrevivência do modelo europeu. Esta estratégia americana pode correr muito bem, porque nós temos eleições em França em 2027, há eleições no final de 2027 em Itália, a AfD tem ótimos números de sondagens na Alemanha, o Reform está a dar-se muito bem no Reino Unido e, portanto, é possível que, se levarmos a discussão para o campo ideológico, o trumpismo venha a vencer na União Europeia, pelo menos durante um período. E quando esse é o risco, não responder, não levar a discussão também para o campo ideológico com a América e tentar fazer a promoção dos interesses europeus nos Estados Unidos da América, é um erro do lado da União Europeia. É mesmo perder a oportunidade do tempo e não reagir da forma que é necessário. E isso acontece porque há um certo receio de que o trumpismo esteja incontrolável e que isso possa significar uma escalada de agressão mais ou menos séria contra a Europa. Mas perder a oportunidade é verdadeiramente o erro aqui. E se nós considerarmos também o ponto da prosperidade do modelo, a União Europeia teve um ano terrível do ponto de vista da sua dimensão externa. Não conseguiu dar resposta unificada a crises. A resposta na Ucrânia foi lenta e nem sempre aquilo que se pretendia. Falhou há dias o finalizar do acordo com o Mercosul. Não tem uma capacidade de responder, por exemplo, na Venezuela, que durante muito tempo foi um sítio onde os interesses europeus estavam presentes e onde havia efetivamente uma tentativa de influenciar os destinos do país. Parece que a União Europeia, que se está a reduzir, está a virar-se para dentro, está a preocupar-se com 2 ou 3 temas fundamentais e a esquecer-se que pode ambicionar fazer um bocadinho mais. Isso vai também prejudicar a prosperidade do modelo. É preciso reorientar até a discussão da política europeia para perceber como é que neste tempo de política comercial um bocadinho mais mercantilista, de política industrial que vai dos Estados Unidos à China, como é que a Europa consegue discutir as grandes questões ideológicas ao mesmo tempo que consegue, de certa forma, renovar-se e reformar-se. E, enfim, há relatórios de 10 primeiros ministros italianos para todos os gostos sobre como fazer isso, mas se não se entrar também nesse segundo caminho da prosperidade dentro do modelo, vai ser muito difícil ter uma vitória no campo ideológico e também por essa via vai ser muito difícil sobreviver com o modelo europeu tal como nós o conhecemos. Esses é que me parecem ser os desafios e acho que na atual conjuntura
2026 vai ser um ano difícil também para os Estados Unidos, porque tem eleições intercalares, mas nesta conjuntura vai ser muito difícil a Europa perceber e fazer melhor do que tem feito e do que fez em 2025. Madalena Meyer Rezende, não sei se estás otimista ou não. O João Diogo Barbosa falava aqui da questão do trumpismo e do facto de ele poder estar a crescer na Europa. Também antecipas esse cenário. Sei que também queres falar aqui da questão da crise francesa, que foi uma das que marcou este ano 2025. Sim, eu acho que estamos aqui num momento também, enfim, no contexto europeu de um enorme risco, como sabemos, da vitória da extrema-direita. Aqui o caso francês é o caso mais perigoso, no sentido em que a França de facto é um país completamente central para a União Europeia, mas também porque de facto encontramos em França um sistema político completamente paralisado pela estratégia de Macron, que achou que a melhor forma de contrariar a extrema-direita era acabar com a divisão entre a esquerda e a direita, e acabou com uma Assembleia tripartida absolutamente ingovernável e, portanto, estes três blocos irreconciliáveis não conseguem, tomar decisões urgentes, como a questão, enfim, das reformas económicas necessárias para fazer face à crise económica que assola a Europa e que tem dado, obviamente, um imenso gás à extrema-direita. Agora, os números mostram que Jordan Bardella, pela primeira vez, parece conseguir ganhar as eleições presidenciais em 27. E eu penso que a Europa, de facto, está num momento em que tem que dar um salto, nomeadamente no contexto, enfim, eu vejo sempre a Alemanha também de muito perto, e parece-me que, por um lado, vemos decisões muito importantes, como o uso do seu poder orçamental para lançar um programa de rearmamento e de reindustrialização completamente central, não só do ponto de vista da estratégia internacional da Europa, de se substituir aos Estados Unidos, por exemplo, e mais centralmente, obviamente, agora na guerra da Ucrânia, mas também como uma estratégia de relançamento económico financiado pelo orçamento, obviamente. E vejo que a Alemanha está nesse caminho, e é um caminho central também para combater a extrema-direita, mas parece-me que, como sempre, é um pouco lenta. E dá sempre a sensação de que, enfim, está ao ralenti no momento em que a casa já começa a estar a arder. E, portanto, penso que a Europa tem realmente essa... tem que tomar essa consciência de que a aceleração e o momento de decisões difíceis, mas necessárias, é agora ou nunca. E, portanto, penso que para a Europa a reação ao trumpismo tem que ser exatamente esta de se reformar e de combater a extrema-direita através de decisões difíceis. Bruno, nós aqui já falamos de desafios, agora crises também, enunciou aqui a Madalena Meyer Rezende. Qual é para ti o futuro da Europa? Bem, é assim, eu como historiador também gosto sempre de pôr as coisas em perspectiva histórica e aí realmente o que nós podemos dizer é os norte-americanos estarem a dar lições à Europa de como é que se resiste a um colapso civilizacional. Bem, nós já temos um bocadinho mais de experiência nisso do que eles, não é? E realmente os Estados europeus, temos muitos Estados, sobretudo na Europa Ocidental, que têm mais de 1000 anos. Temos identidades nacionais como a polaca que resistiram a séculos de ocupação estrangeira. Portanto, já passámos por pandemias como a peste negra, que a Covid terá vitimado à volta de menos de 1% dos europeus. A peste negra terá provocado a morte de entre 30% e 60% da população da Europa. Portanto, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, havia muita gente que falava do fim da Europa, não é? E bastava olhar para as principais cidades europeias para perceber porquê. Portanto, acho que realmente a Europa tem mostrado resiliência no passado. Agora, também é verdade que a história nos mostra que mesmo Estados e civilizações muito bem-sucedidas, às vezes com milhares de anos de existência, às vezes acabam por colapsar e desaparecer. O Egito Antigo, por exemplo, ou mesmo
o Estado romano. Mas, portanto, acho que realmente, isto quer dizer que eu acho que estamos realmente numa crise existencial, certamente para o Ocidente, mas também para a União Europeia. Como é que se reage a isso? Bem, a fórmula parece ser realmente renovar, reformar, rearmar também. Estamos num mundo muito mais perigoso, temos muito mais crises militarizadas, temos muito mais conflitos armados. O ano 2024, que é o último em que temos números, foi um ano recorde em número de conflitos armados desde o final da Segunda Guerra Mundial. É bem possível que 2025 volte a bater esse recorde, ou se houver alguma redução será mínima, e a tendência será certamente essa, ou seja, quando temos grandes potências que declaradamente deixam de respeitar a lei internacional, deixam de respeitar este princípio fundamental de que não há guerras de conquista, de que não há guerras de anexação, que é o que a Rússia está a fazer na Ucrânia. O potencial disso levar a novos conflitos armados é imenso, porque há muitos Estados com conflitos territoriais com outros Estados e, portanto, se a nova regra passa a ser, afinal podemos resolver isto a bem ou a mal, é normal que haja muito mais conflitos armados. E, de facto, a União Europeia não foi criada para este mundo. Foi criada com a proteção, com a garantia de segurança dos Estados Unidos, foi criada num contexto em que a expectativa era cada vez mais interdependência, cada vez mais comércio livre, e que isso levasse cada vez mais a paz e cooperação e, portanto, e ajuda ao desenvolvimento. E, de facto, não é esse o mundo em que estamos e, portanto, a Europa tem aqui um enorme desafio, mostrar que é capaz de fazer isso. Acho que em relação a como lidar com Donald Trump e os Estados Unidos, aquilo que dizia o João Diogo e o Henrique, acho que são duas formas de defender posições diferentes. Qualquer das duas acho que pode ser defendida, portanto, acho que temos um real dilema. Ou seja, do ponto de vista, se calhar, de política externa, de garantias de segurança, de preocupações com a Ucrânia, por exemplo, faz algum sentido tentar evitar o mais possível crises com os Estados Unidos. Por outro lado, por exemplo, há muita gente que defende que a melhor forma de ter resultados com Donald Trump é mostrar força. Que mesmo nesta guerra comercial, a Europa cedeu, acabou com um acordo que é, quando muito, um mal menor, mas que acho que toda a gente reconhece que não é um bom acordo, que é um mau acordo. A China foi à luta, mostrou que tinha meios de coerção económica que eram pelo menos tão significativos como os norte-americanos e conseguiu, no fundo, obrigar Donald Trump a recuar, mesmo que com alguns custos. Portanto, acho que há, e sobretudo em termos da política interna europeia, eu percebo o argumento do João Diogo, ou seja, entre trampistas a fingir, ou seja, líderes europeus que fingem que são trampistas para ver se caem nas boas graças de Donald Trump, e o artigo genuíno, e ter realmente partidos trampistas a sério, que ainda por cima até estão a crescer. Pronto, se calhar esse argumento que mais vale o artigo genuíno à cópia acaba por ter algum vencimento e se calhar realmente a estratégia de trumpificação da Europa acaba por ter algum resultado, sendo que aí o objetivo final é muito evidente, é realmente destruir a União Europeia, ou pelo menos de destruir tal como nós a conhecemos, como também um bloco que pode fazer face aos Estados Unidos. Isso também mostra bem que, apesar de tudo, como dizia o Henrique, a União Europeia tem aqui potencial para ser um agregador também de uma espécie de ocidente global sem os Estados Unidos, de países que estão interessados em regras, estão interessados em mercados abertos, estão interessados realmente na paz e não em guerras de conquista. Isso acho que inclui exemplos que ele referiu, mas, por exemplo, países como Singapura, como muitos países do Sudeste Asiático, eventualmente países como o Brasil, ou até a Índia ou a África do Sul podem ser sensíveis a esse tipo de argumento, embora para já estejam mais voltados para esta ideia do sul global. Mas em relação à União Europeia, só para terminar, aqui uma tendência real possível também que me parece, uma solução para estes bloqueios ao nível dos 27, também por força desta polarização e paralisia interna ao nível de cada um dos Estados, é a questão do unilateralismo, ou seja, no fundo estes grupos ad hoc de países, seja dentro da União Europeia para influenciar a agenda europeia, seja fora, e inclusive com países europeus que não estão na União Europeia, como a Noruega, a Grã-Bretanha e outros. No fundo, esta ideia de que, para dar respostas robustas e rápidas, se isso não é possível no contexto da União Europeia, porque há demasiados bloqueios, demasiados vetos, demasiadas regras, então faz-se fora. E aí acho que Portugal tem de pensar muito bem realmente como é que se quer situar se essa tendência a avançar. Vamos avançar para os eventos a seguir no próximo ano e agora vou começar pelo João Diogo Barbosa, que deixou aqui no nosso grupo várias sugestões. João, vamos a isso.
Sim, eu cortei-me à vontade, nós sei que temos pouco tempo, mas 2026 vai ser um ano interessante, como são sempre todos os anos. Eu chamava a atenção para 2 eventos em regiões diferentes que me parecem muito interessantes, não querendo tornar o programa demasiado centrado nos Estados Unidos. Vamos ter eleições intercalares no próximo ano e, portanto, todo o ano político americano vai ser moldado por essas eleições no outono. É expectável que o partido do presidente no poder tenha algumas dificuldades nessas eleições e, portanto, vamos ver Donald Trump em modo de campanha. Isso também já foi admitido pela sua chefe de gabinete. Vamos ver Donald Trump em campanha durante boa parte de 2026. Vamos ter, do lado do Partido Republicano e dos candidatos às eleições, alguma vontade de se distanciar de alguns pontos mais controversos da agenda do trumpismo, desde logo do ponto de vista das tarifas e da política comercial, e isso pode ter grande influência no que vai acontecer em 2025, quer para a Europa, quer para o resto do mundo. Estamos a pensar sobretudo nas negociações de paz quanto ao conflito na Ucrânia. Num assunto não inteiramente relacionado, mas também muito interessante, a Índia e o Paquistão este ano tiveram pequenos confrontos, dizemos pequenos porque estamos a uma distância de segurança. Houve mísseis enviados, mísseis indianos arremessados contra o Paquistão, porque a Índia acha que o Paquistão esteve envolvido, ou pelo menos colaborou com atentados terroristas no seu território. É uma crise que se espera há muitos anos, que vem evoluindo há décadas, mas é extremamente perigosa porque são 2 lados com armamento nuclear. A crise deste ano gerou algumas dúvidas e suores frios na administração americana, que conseguiu intermediar um cessar-fogo, mas a verdade é que o Paquistão sente-se muito ameaçado, tem estado a aumentar os seus níveis de armamento, ao mesmo tempo que tem desenvolvido boas relações, e isto é muito interessante, quer com a China, quer com os Estados Unidos. A Índia é uma potência fundamental neste mundo multipolar que nós temos vindo a discutir e, portanto, é um conflito que parece muito regional, mas que tem todas as características para se tornar um conflito verdadeiramente global e bastante perigoso. Madalena Meyer Rezende, quais são os destaques para 2026? Eu, para não repetir a importância das midterms nos Estados Unidos, ia para as eleições brasileiras em outubro. São eleições gerais, ou seja, do Presidente e da Assembleia, e penso que aí também estará em causa, enfim, toda esta evolução do sistema político democrático, sendo que Bolsonaro está na prisão, portanto não poderá concorrer, mas de qualquer maneira, como é que a extrema-direita, ou como é que a direita vai evoluir no Brasil, eu penso que é um dado importante para percebermos a evolução desta revolução reacionária que tem vindo a correr o mundo. Além dos Estados Unidos, também aqui o Brasil em destaque pela Madalena Meyer Rezende. Henrique Burnet, vamos até ti, perceber quais são os teus destaques para 2026. Olha, eu começaria por sugerir que olhássemos para um sítio para onde não temos estado a olhar nos últimos anos. Se não se estivesse a passar o que está a passar nos Estados Unidos, nós estaríamos a dizer, programa atrás de programa, às várias conversas que temos, que o grande desafio à Europa era suposto ser a China, porque a China era o nosso parceiro, competidor e rival. E, portanto, um dos efeitos de Trump é que apagou do radar completamente a China. E convinha perceber porque a China não está a fazer aquilo que os europeus achavam que ia fazer, que era aproveitar esta decadência da relação transatlântica para dar um pouco a mão à Europa e aproximar. Pelo contrário, a China tratou António Costa e Ursula von der Leyen como quase visitas indesejáveis quando foram à China tentar, no fundo, fazer uma espécie de contrapeso. Portanto, olharia para perceber como é que a China está a aproveitar este tempo. Esse seria o primeiro ponto. O segundo é, nós temos de olhar para o que se passa internamente na Europa e nos vários ciclos eleitorais, e é à altura dos partidos políticos europeus essa ficção, porque do ponto de vista, enfim, ideológico, estrutural, não existem de facto, mas está na altura dos partidos políticos europeus, sobretudo o Partido Popular Europeu, os socialistas, os liberais, até os conservadores e reformistas, darem as mãos
aos seus irmãos democráticos nos vários países europeus e tentar apoiar, como se fazia no começo dos períodos de transição democrática, as escolhas democráticas e democráticas liberais na Europa. E, portanto, essa é porque há crises, falámos hoje aqui de França, há crises na Bulgária, toda a Europa Central e de Leste está em turbulência eleitoral e, portanto, olhar para esse lado. E o último ponto é perceber se os europeus conseguem pôr em prática algumas das coisas dos tais relatórios que o João Diogo dizia, recordava dos ex-primeiros ministros europeus. E, portanto, é mais esta a minha perspectiva, perceber se encontramos aqui caminhos de resposta. Bruno Cardoso Reis, fechamos contigo, ao nível de sugestões. Sim. Bem, acho que vamos ver como é que evoluem os conflitos armados, ou seja, isso não começam novos, há vários candidatos a uma escalada perigosa, mas há a questão de como é que acaba e se acaba o conflito na Ucrânia, como é que acaba e se acaba o conflito no Médio Oriente, também haverá eleições em Israel. Depois a questão da China, Taiwan, ou seja, fala-se muitas vezes em 2027 como uma espécie de ano-alvo, mas acho que é possível que a China vá testando as águas também nas relações entre os Estados Unidos e Taiwan. Se os Estados Unidos têm esta postura tão hostil em relação aos seus velhos aliados europeus, será que vão estar assim tão determinados a defender os interesses de uma pequena ilha democrática como é Taiwan? Depois acho que é crucial o teste da questão do Mercosul, vai ser já no início do ano, ou seja, a Europa consegue ou não ser um ator credível até naquela área que é suposto ser o seu core business, a sua prioridade tradicional, a razão pela qual foi criada, que é negociar acordos comerciais. Portanto, se de facto não consegue fazer isso com o Mercosul, que ainda por cima é um conjunto de países mais ou menos democráticos, com imensos recursos naturais, com uma grande complementaridade até natural com a economia europeia, qual foi depois o incentivo para outros grandes atores internacionais? O Henrique falava da China e das relações da China com a Europa. É muito evidente que a China acha que a Europa é fraca, está dividida, está enfraquecida e, portanto, a China pode perfeitamente fazer aqui alguma pressão económica e aproveitar esta separação dos Estados Unidos até para reforçar isso. E, portanto, a Europa tem de mostrar que é capaz de ser um ator económico credível e de peso, e esse teste do acordo com o Mercosul vai ser logo no início. E depois temos várias eleições importantes no mundo, já li algumas, mas diria também na Hungria, ou seja, apesar de tudo, esta ideia de que há aqui uma espécie de vaga irresistível de uma direita identitária, bem, ela está no poder há muito tempo na Hungria, é o país da Europa onde está há mais tempo no poder. Aparentemente há hipóteses da oposição húngara vencer, embora, digamos, num contexto que é muito adverso, não é? Com o Estado a ser usado por Orbán para tentar vencer, mas acho que esse será um teste interessante. Pode ser que isso dê algum ânimo aos setores mais liberais, no sentido liberais com L pequeno, não é? Portanto, comprometidos com a democracia pluralista constitucional na Europa. E depois, evidentemente, há as eleições intercalares nos Estados Unidos, que acho que serão muito importantes para testar a verdadeira força do trumpismo, a sua verdadeira popularidade, e também até onde é que irá, no fundo, a testar as águas em termos de limites constitucionais, limites legais à sua ação, e isso em si também será testado nessas eleições intercalares de novembro do próximo ano. Bem, é assim desta forma que fechamos este 5 continentes especial, feito, aliás, de vários pontos do país e até no estrangeiro. Em Lisboa está o Henrique Burnet, na Alemanha está a Madalena Meyer Rezende, em Famalicão está o João Diogo Barbosa, o Bruno Cardoso Reis está em Tomar e eu, João Costa e Silva, estou aqui em Alvalade, mas é sempre bom estar convosco, um grande grupo para analisar aqui tudo o que se passa no mundo e lá está, nos 5 continentes. Um grande abraço e um excelente 2026 para todos. Um abraço. Obrigado, e até a próxima. Obrigado, João. Um abraço Obrigada. a todos e um bom ano para todos os ouvintes também.